Detox pós-ceia de Natal. Um detox consciente, claro, né? Vocês sabem que aqui na página não poderia ser diferente. Então vamos lá, né, gurias? O que eu tenho recebido muitas mensagens de vocês. Desde antes, na verdade, do Natal, muitas pessoas vêm me falando, né? O que fazer com a ceia de Natal? Como que eu vou me controlar? Essa questão é sempre muito presente, né? Será que eu vou conseguir me controlar com aquele monte de comida? Sei que muitas aqui já me mandaram mensagem falando que estavam se sentindo mais inchadas, que não estavam se sentindo bem. Né? Então, a live de hoje, assim, para começar aqui, dando boas-vindas para quem tá entrando agora, é a nossa live que acontece aqui no Insta, todo domingo às 19h19, que é a nossa Hora da Consciência, onde eu trago para vocês os temas que vocês me pedem, mas sempre com essa visão mais consciente, pra gente pensar nessa nutrição, nessa saúde, né, de uma maneira mais ampla mesmo. Então, o que eu queria falar, gurias que estão aqui todas, que assim, já passou a ceia de Natal, tá? A grande maioria de vocês ali nas caixinhas de hoje, inclusive no comecinho dessa live, eu quero avisar vocês que quem estiver aqui na live comigo vai ficar sabendo de uma novidade hoje, de uma surpresa. Então, só para quem estiver ao vivo, eu vou contar aqui ao longo dessa aula de hoje. Eu quero dar, então, algumas estratégias para vocês, é isso que a gente vai ter na live de hoje, estratégias para que o corpo de vocês passe por essa desintoxicação sem vocês passarem fome, sem sofrimento. Eu quero mostrar para vocês, quero que vocês entendam como que acontece esse processo detox, né? Que é algo que a gente fala tanto por aí, né? A gente ouve tanto falar. Vocês pediram muito esse detox e por isso que eu tô aqui. Na metade da live eu vou contar pra vocês uma novidade, então fiquem aqui comigo e também eu vou mandar um material lá depois pra vocês no nosso grupo do Telegram com algumas receitas, algumas sugestões pra vocês. Então eu quero assim, tô vendo aqui a Gabi entrou, e Gabi, que bom te ver por aqui, vão me dando oizinho, vão me falando de onde que vocês estão, mas o que eu quero perguntar mesmo agora, assim, pra vocês, se tem alguém aqui, se tem alguma mulher aqui que tá se sentindo inchada depois da ceia de Natal. Está se sentindo com o abdômen um pouco distendido, se vocês estão se sentindo um pouco mais cansadas. Essas foram algumas das questões que vocês trouxeram para mim naquela caixinha que eu abri e que eu vou responder, tá? Então, assim, para começar a live, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem essa live com alguém. Então, aqui, gurias, tem um aviãozinho, manda para mãe, para irmã, manda para uma amiga próxima, porque eu quero contar algumas novidades para vocês e quero muito que vocês participem nesses próximos dias, porque eu quero realmente que vocês apliquem isso aqui e já se sintam, então, mais desinchadas, se sintam mais ativas nos próximos dias. Porque o que acontece quando o nosso corpo tá mais intoxicado? A gente acaba tendo, né, essa letargia, assim, para fazer as coisas. Então, a gente não quer, por exemplo, praticar atividade física, né? A gente acaba que vai ficando cada vez consumindo mais. Lembrando que a ceia de Natal já passou, né? Agora a gente tem um período aqui até o Ano Novo. Então, o que eu quero trazer para vocês são estratégias pra gente fazer hoje, né, se possível já. Amanhã, segunda-feira, então amanhã eu também tenho uma novidade para contar para vocês, que eu quero trazer algumas sugestões também. Então essa semana a gente vai estar bem próxima, assim, porque eu vejo que muitas mulheres sofrem muito nesse período e não precisa ser assim, gurias, é um processo, é uma data que a gente tá com a nossa família, né? Como eu sempre falo, a alimentação, ela tem contexto, né? Então a gente ter aquela ceia de Natal faz parte também, né, da nossa vida, dos reencontros, mas é claro que a gente pode fazer isso de uma maneira mais eficiente para que vocês não acordem no outro dia se sentindo mal, tá? E também tá vindo mais uma ceia por aí, né, de Ano Novo. Então, assim, todas as dicas que eu vou dar para vocês aqui são para vocês aplicarem nesses próximos dias até o Ano Novo, tá? Já vi aqui que vocês falaram que estão se sentindo estão se sentindo nossa, preciso muito, a Carol falou, que bom, Carol, então fica aqui comigo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixem nos comentários, por favor, e vocês também podem me fazer perguntas aqui nesse ponto de interrogação, porque no final da live eu vou abrir para responder as dúvidas de vocês, porque chegaram muitas perguntas falando se pode comer tal alimento, tal horário e tal, então eu quero responder algumas dúvidas que mais repetiram por aqui, tá bom? Então agora que a gente já começou aqui, né, já trouxe para vocês alguns pontos aqui nessa live de hoje, o que a gente vai falar na live de hoje, então a gente precisa entender, né, gurias, o que por que a gente se sente depois de uma ceia ou depois de um jantar que a gente come demais,
Por que a gente acorda se sentindo mais inchada, né? E eu sempre gosto de falar para vocês que tem uma diferença, né, de inchaço com distensão abdominal, tem vários níveis, assim. O que vocês precisam pensar? Eu sei que a grande maioria de vocês que me acompanham aqui já tem uma alimentação mais saudável, né? Assim, então vocês já fazem refeições, já entendem um pouco mais de uma alimentação saudável. Então, o que acontece quando a gente já tem essa alimentação, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, se vocês veem, por exemplo, né, ao longo dos dias, ao longo, assim, da semana, se alimentando bem, uma alimentação super rica em fibras, né, que eu sempre defendo aqui, onde é que estão as fibras, né, nos vegetais, nas frutas, né? São essas fibras que fazem com que a gente tenha aquela sensação, por exemplo, de bem-estar depois de comer e não aquela sensação de ficar cheia, né? Então, quando você já tem uma alimentação saudável, acontece muito, tá, gurias? Quando você tem uma alimentação saudável, essas pessoas, elas costumam sentir muito esse efeito pós uma janta ou uma ceia em que você come demais. Por quê? Porque o teu corpo, ele já vem acostumado, né, com aquela alimentação realmente mais saudável. Então, assim, não é que você não possa ter dias e momentos que você vai comer algum alimento um pouco mais industrializado, né, o álcool. Vamos falar sobre o álcool. Quem aqui bebeu? Me contem. Quem aqui tomou álcool? E me contem qual que é o álcool que vocês tomam. Se é cerveja, se é destilado, o que é. Porque, assim, falando na bebida em si, ela tem, gurias, uma questão, assim, que realmente vai, além de nos deixar, né, trazer muitas toxinas para o nosso corpo, porque o álcool traz isso. Se a gente faz de uma maneira um pouco sem pensar como que a gente vai beber nessas datas, é muito natural que você acorde no outro dia, além da ressaca, né, que a gente acorda com ressaca, da bebida, a gente acorda também com a ressaca da comida. E isso acontece muito. Tô vendo aqui as gurias falando cerveja. Gurias, então assim, não é que não possa beber cerveja, tá? Eu jamais vou falar isso pra vocês. Eu acho que é um momento. Só que assim, o que acontece com a cerveja, né? Eu acho uma bebida mais difícil da gente beber um pouquinho, né? Muitas pessoas acabam tomando demais, então esse efeito de você acordar um pouco mais pesada, mais inchada, com dor de cabeça, quais são os sintomas, assim, quando o seu corpo, para vocês verem se vocês estão realmente precisando desse detox ou de alguma estratégia, assim, para melhorar a alimentação de vocês e para preparar a alimentação de vocês e também a rotina de vocês, né, para essa próxima ceia que tá vindo. Porque eu sempre falo, né, o que vai engordar alguém, o que vai te engordar, o que vai fazer com que você fique mais inchada, ganhe peso, não é o que a gente come só na ceia, né, de Natal ou na ceia de Ano Novo, é o que a gente faz depois, né, e é essa falta de orientação nutricional, de educação nutricional, de autocontrole que faz com que as pessoas acabam colocando essa culpa só na ceia de Natal. Por isso que foi disparado, assim, o tema que vocês mais pediram ontem, né, para eu trazer estratégias que estimulasse, então, esse detox no organismo de vocês. Então, assim, por que isso acontece, né? Porque a ceia, ela é uma fração muito pequenininha da sua alimentação. Então, se você, por mais que vocês bebam, como vocês colocaram ali, que tomaram cerveja, não tem problema nenhum. Só que como que vai ser esse dia depois, né? Então, aí a gente vai entrar nesse detox, né? Então, se você tá se sentindo, por exemplo, inchada, né? Tá se sentindo também com dor de cabeça, que é um sintoma claro, assim, dessa ressaca, tanto do álcool quanto da comida, vocês colocando em prática o que eu vou dizer aqui pra vocês, tenho certeza que vai auxiliar muito nesses dias, assim. A ideia é que vocês coloquem em prática e já sintam a diferença nos próximos dias. Então, amanhã, na terça, na quarta, eu quero estar bem próxima de vocês nessa semana, para que quando chegar, né, a próxima ceia, vocês não passem por isso que vocês estão passando por aqui, tá bom? Tô vendo aqui que alguém falou, autocontrole como achar, a Fábio falou. Fábio, a gente encontra o autocontrole praticando, então tendo algumas práticas diárias. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, pra gente poder, gurias, passar por qualquer tipo de situação no ano, né? Como essa agora, que a gente vai ter ceia de Natal, vão ter outros momentos assim, a gente precisa desenvolver o nosso autocontrole sim. Então assim, vamos falar do detox, tá? As estratégias que eu quero trazer pra vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender, o nosso corpo, ele já faz um detox natural, sempre, tá? Ele tá o tempo inteiro tentando ficar o quanto mais saudável possível. O nosso corpo, gurias, ele não quer que você fique inchada, ele não quer que você tenha sobrepeso, muito pelo contrário.
Ele quer que você tenha um peso ideal para que você viva bem, para que você realmente consiga desenvolver as suas funções. E a gente sabe, né, que o sobrepeso ele acaba trazendo diversas questões que vão prejudicar a nossa saúde, que vão mexer com toda a nossa fisiologia e que muitas mulheres não se sentem confortáveis com isso, não mexe também, né, com a sua autoestima. Então, assim, qual que é a primeira dica que eu quero dar para vocês potencializarem esse detox que já acontece naturalmente? Então eu queria começar falando isso para vocês, deixando bem claro, assim, que vocês não precisam pensar em algum remédio, algo mirabolante, assim, é muito simples, tá? A gente encontra isso na nossa casa, a gente consegue se organizar, até porque vocês já têm um fator mais importante, que é o organismo de vocês ali fazendo esse processo natural. Só que é claro que se você acordar no dia seguinte da ceia, né, ou nesses próximos dias que antecedem agora a ceia de Ano Novo, e você continuar comendo o que tinha, você continuar, por exemplo, bebendo, por mais que seja um pouco, né, vai ser muito difícil. Então é provável, né, que você acabe entrando assim nesse ciclo, como muitas mulheres, né, de emendar ali o Natal com o Ano Novo, e aí vai emendando, e quando vê, é muito difícil voltar atrás. Então, o que eu queria propor para vocês é isso, assim, eu gostaria muito que vocês colocassem em prática o que eu vou dizer aqui. Anotem, gurias, peguem um bloquinho, anotem o que eu vou colocar, esses post-its um pouquinho maior, coloquem depois na geladeira de vocês, no escritório, onde vocês estão, assim, para que vocês lembrem disso, né? Eu vi ali que uma seguidora falou da questão do autocontrole. Como que a gente desenvolve o nosso autocontrole, né? Tendo práticas, a gente tomando nota, anotando, a gente aprendendo mais, tá? Então, a primeira dica, gurias, assim, pra vocês começarem esse detox, é muito importante o quê? Nesse dia seguinte, né? Ou pra quem hoje comeu demais também, quer começar amanhã, tá? O que vocês precisam fazer? Não adianta nada acordar amanhã às 7 horas da manhã, tá? Fazer um suco verde, colocar tudo que é tipo de verde lá e tal, e tomar aquele suco verde sem nem pensar o que você tá colocando, só porque você viu que tal pessoa falou que era pra fazer um suco de couve, tá? Não adianta. A primeira estratégia, gurias, detox, que é a estratégia mais eficiente que a gente tem, tá? Quando a gente fala numa alimentação saudável, né? Que realmente tá priorizando, assim, desinflamar o teu corpo, né? Porque o que acontece? Se vocês têm alguns desses sintomas que eu falei, né? Inchaço, letargia, dificuldade para ir ao banheiro, o seu corpo já tá intoxicado de alguma coisa que você comeu ontem, né? Ou na ceia, que pode ser o álcool, pode ser a bebida, pode ser o excesso de gordura. A gente não tem como saber. E uma vez que esse corpo tá intoxicado já, não adianta você tomar o suco e achar que vai ser esse suco que vai desintoxicar, não vai. Você pode sim desintoxicar esse corpo num período curto ali de 2 dias, dependendo, né, do que foi que você comeu, de como que foram esses dias. Mas a regra, assim, e a dica, a estratégia fundamental, assim, que vocês precisam entender quando a gente fala de detox consciente, né, que é algo que eu queria trazer muito pra vocês aqui, que vocês trouxessem um pouco de consciência pra esse pós-natal, assim, pra esse começo, né, de reeducação alimentar de vocês, que vocês só comam no dia seguinte da ceia ou no dia seguinte do que for que vocês estão se sentindo inchadas, quando vocês estiverem com fome, tá? Então, assim, se você acordar de manhã, você tá me falando que é pra passar fome, pra fazer jejum. Não, eu não tô falando isso. Eu só tô falando que é uma ilusão, né? A gente comer um monte no período da noite e achar que amanhã eu vou fazer um suco verde, sei lá, 8 da manhã, ou ao horário que você acordar, e que vai resolver. Não vai resolver, muito pelo contrário. Como eu falei, o nosso corpo, ele precisa fazer também esse detox natural. E ele faz isso. E o período do jejum, né, ele vai estar ali tentando eliminar essas toxinas. Então, assim, se você me disser, olha, eu acordo com muita fome de manhã, eu preciso comer, beleza, você faz a sua refeição. Pode ser o suco, mas não precisa ser. Eu quero trazer algumas estratégias aqui do que você pode comer, tá? Mas o que eu queria deixar muito claro é que por mais que eu vá dar aqui dicas de alimentos, de alguns ativos nutricionais, assim, que nos ajudam muito nessa desintoxicação, é importante que vocês saibam que vocês precisam comer quando estão com fome. Por exemplo, tá? No dia seguinte da ceia de Natal, eu comi, enfim, né, o que tinha na minha casa. Eu falei pra vocês que eu passei com a minha mãe e tal. E eu comi, e no outro dia de manhã eu não acordei com a mínima fome, sabe? Então, pra que eu ia seguir comendo? Pra que eu ia, mesmo que fosse suco, que fosse fruta, então eu não comi simplesmente. Quando me deu fome, eu comi. E o que eu gosto de falar pra vocês é isso, né? A gente, por exemplo, começar a desenvolver o nosso autocontrole também tá muito relacionado, gurias, a gente aprender a escutar o nosso corpo.
Só que são tantos estímulos, né, e são tantas cobranças, às vezes internas mesmo, eu quero emagrecer, que você não escuta mais o corpo e começa a fazer só o que já te falaram que funciona, sendo que isso pode funcionar para uma pessoa, não quer dizer que vai funcionar para ti. Então essa questão do acordar e só comer quando tiver com fome é fundamental, tá? Então se acordar com fome, come. Se você sentir fome meio-dia, às 2 da tarde, às 3 horas, não importa. Come quando você sentir fome, tá? Mas aí o que você vai fazer nesse período ali que você tá acordando, que você não sente fome? Que é essencial, né? Não tem como a gente não falar disso, não tem como ir para aspectos, né, mais específicos da alimentação, de ativos nutricionais, sem falar da hidratação. Por quê? A hidratação, gurias, então vocês tomarem água, tomarem líquidos nesse período, é que vocês estão acordando, assim, e principalmente, né, para quem comeu demais, né, muitos industrializados, para quem bebeu álcool, assim, essencialmente o seu corpo tá desidratado, então você precisa hidratar. Então é fundamental que você tome mais água, tá? Então acorda de manhã, você pode fazer um cálculo para ter uma ideia mais ou menos de quanto de água que você precisa tomar, tá? Então como que a gente pode fazer? Eu posso colocar também depois esse cálculo lá no Telegram para você certinho, tá? Mas vocês vão fazer assim, 35, tá, ml vezes o peso de vocês. Esse valor que vai dar é a quantidade ideal de água que você deveria tomar. Por isso que às vezes algumas pessoas ficam, eu preciso tomar 2 litros de água, eu tenho que tomar 2,5 litros, quanto de água que eu preciso tomar? A quantidade de água, de alimento, de tudo que você precisa comer está muito relacionado ao seu peso, né? A sua composição mesmo, assim. Então é interessante que vocês pensem assim, quanto de água mais ou menos eu preciso tomar? É 1,5 litro, são 2 litros? Tenta manter principalmente nesse período pós, né, que você comeu demais. Então nesse período de detox é muito importante que você consuma a quantidade de água que é ideal para você. Então eu posso deixar depois lá no Telegram direitinho, mas é basicamente isso. O seu peso vezes 35 vai dar a quantidade ideal de água para você, tá? E agora, um outro ponto, assim, que ajuda demais, então, vocês pensarem nesse detox de uma maneira mais consciente, é o que eu sempre gosto de falar, que nós temos na nutrição, nós temos nessa área facilitadores, né, do nosso processo de emagrecimento, do nosso processo de ganho de massa. Dependendo do seu objetivo, a gente vai ter diversos facilitadores naturais, tá, que são facilitadores que a gente encontra na feira, que a gente encontra no super, que são baratos, eles não são químicos, não são nada disso. Esses facilitadores, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que a gente realmente potencialize esse detox e que a gente consiga sim, então, né? Para quem tá sofrendo, né, com prisão de ventre, não consegue ir ao banheiro, vai fazer com que o seu corpo funcione melhor. Então, sempre que vocês pensarem em detox, pensem nisso. Comer quando tem fome, se hidratar muito, tá? Até a sua próxima refeição e colocar facilitadores na sua rotina. Então, o que são esses facilitadores, né? A gente vai começar falando das frutas cítricas, tá? Então, é interessante sim a gente consumir frutas nesse período, nesse processo, porque elas são ricas num antioxidante que está muito relacionado a esse processo, então, de você retirar esse excesso de líquido, né? Que é a vitamina C. Então, todas as frutas que são ricas em vitamina C, elas vão te ajudar demais nesse processo. Então, é muito interessante, por exemplo, assim, quando você acordar amanhã, se você acorda, né, com um pouco de fome, o que você pode fazer? Pode sim fazer um suco verde, mas pensa o que você vai colocar. Se você colocar só couve e limão, por mais que sejam facilitadores, que eles tenham vitamina C, você vai ficar com fome logo em seguida. Então eu vou ensinar para vocês no final da live o jeito certo de fazer um suco verde, tá? Não é que você não possa fazer um suco verde, mas é importante que você pense melhor para evitar o quê? O que acontece demais, né, gurias? Que vocês façam um suco verde ali às 8 da manhã e que quando chega 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde, você tá com muita fome, ou mesmo se você toma um suco de novo de meio-dia, como eu sei que muitas pessoas fazem isso, chega à noite, que é o período que o nosso corpo vai sentir mais fome, se ele estiver mal nutrido, você vai comer, vai pegar o salgadinho da ceia, você vai acabar comendo muito mais e vai atacar na geladeira o que tiver. Então, quando pensarem nesses facilitadores, pensem assim: acordei sem fome, por exemplo. Se amanhã você acordar sem nada de fome, uma estratégia
estratégia que eu gosto muito de usar pra mim, nesse caso, principalmente, eu não faço isso durante todo o ano, tá? Mas nesses momentos, assim, que eu não tô com fome, o que eu gosto de fazer é fazer a famosa água com limão de manhã. Então, já que eu vou ter que tomar, né, eu preciso tomar esse copo, tem que ser um copo de 200 ml, 250 ml. Se eu não quiser tomar só aquela água, esse é um momento muito bom para você espremer o limão ali e tomar junto com essa água. Isso vai ajudar demais, então, com que você, além, né, de estar se hidratando, já traga um facilitador para o seu processo de detox natural. Então, mesmo para quem não tem fome de manhã, eu acho que pode funcionar colocar esse limão assim. Mas, se você quiser esperar antes do almoço, não tem problema. Qual que é a minha sugestão? Lembrem sempre, isso é muito importante para quem está se sentindo um pouco inchada ou para quem comeu um pouco demais nesse período. Evitem demais tomar líquido, então, durante as refeições, tá? Aqui, principalmente, não que você não possa tomar líquido durante as refeições, eu já falei isso por aqui, mas nesse período que a gente está querendo fazer, né, com que o nosso organismo ali elimine as toxinas, é importante que a gente pense assim, bom, agora eu vou dar alimento pro meu organismo, então eu vou dar só os alimentos sólidos ali e depois, então 1 hora depois ou 1 hora antes, você toma a sua água ou enfim, o que você vai tomar, né? Que de preferência seja água, no máximo uma água saborizada, né? Lembrem sempre, gurias, que o suco, ele é uma refeição. Então, a gente pode colocar o suco em algum momento do dia. Se você tomar o suco junto com o almoço, ainda mais nesse período de detox, você está fazendo 2 refeições em uma só. Então, vai trazer uma sobrecarga para o seu organismo. Lembrem que vocês já deram uma sobrecarga, né, nesse período da ceia. Eu recebi hoje na caixinha de perguntas uma pessoa que me falou, o que eu comi na ceia foi basicamente o que tinha, né? Que era peru, não tinha muita coisa. Ela estava na casa da família e tal. Então pensem assim, se você tem uma ceia que você come um alimento único, né? Que ele é um alimento, por exemplo, que a gente sabe que é gorduroso, que tem 0 fibras, né? Você colocou ali para o seu corpo algo que ele vai querer colocar para fora no outro dia o mais rápido possível. Então, nesse caso da ceia, que é o peru, que são alimentos mais pesados realmente, pensem que o dia seguinte vocês precisam sim, então, ter estratégias para evitar que o corpo precise continuar assim, realmente, né, com tanta toxina, assim, porque ele tá querendo colocar para fora. Então, tudo que vocês fizerem com esses ativos nutricionais vai ajudar muito. Tem 2, gurias, ativos que eu acho assim, que são maravilhosos, tá? Semana passada eu falei sobre um deles na nossa live de chás, e eu acho que todo mundo quase tem em casa, que são muito bons para a gente potencializar, então, esse processo de limpeza natural do organismo, tá? Que além do processo de limpeza, também tem diversos benefícios para a saúde. Inclusive, um deles, tá? É a cúrcuma. Ela é uma das especiarias mais estudadas a nível mundial de tantos benefícios que ela tem, tá? E um desses benefícios é justamente essa questão de fazer essa limpeza natural do organismo, né? Então, ajudar com que o teu corpo, ele consiga ativar mais mecanismos para que a gente vá desintoxicando, né? Desintoxicando. Quando eu falo aqui em desintoxicação, eu tô falando a nível de fígado, de intestino, né? Que é o que vai acabar causando, então, ou aquela questão de inchaço, né? Se você tá um pouco se sentindo mais inchada, que pode estar relacionada ao intestino, mas também aquela dor, né, de barriga, quando é uma dor mais aguda, assim, que pode estar relacionada também com o fígado, principalmente para quem bebeu tanto. Então, assim, a cúrcuma, como que você pode usar ela? Como que ela funciona demais nesse processo? Nos alimentos, é claro, então cozinhar com cúrcuma é muito bom, só que aqui tem um ponto bem sobre a cúrcuma, que eu vejo que muitas pessoas acabam comprando uma cúrcuma que não traz tantos benefícios, porque o ideal sempre da cúrcuma, gurias, é a raiz da cúrcuma. Então, se vocês encontrarem na feira, em algum lugar, a raiz é muito melhor. Porque nessas lojas, às vezes, mesmo de produtos naturais, eu já vi isso acontecer, por isso que eu tô falando aqui. Eles acabam misturando a cúrcuma, então eles misturam com outro produto e acaba que a gente tá colocando quase que não tá pegando tanto, assim, os benefícios da cúrcuma. Então você pode fazer com a raiz dela, então você pode cortar um pedacinho da raiz, colocar na água, ter sempre esse tipo de copo maior, assim, para vocês se acostumarem a tomar mais água. A garrafinha de água de vocês tem que ser, assim, a melhor amiga de vocês. Inclusive, já quero pedir amanhã que quem tiver aqui nesse detox amanhã, me marquem numa foto de vocês, usem uma hashtag para eu ver, coloquem ali detox consciente, que eu já sei que vocês vão estar também nesse processo aqui. Eu compartilho aqui a foto de vocês e a gente vai incentivando mais mulheres
a pensarem assim, né, gurias, que o mais importante do que esse detox, né, pós-ceia, é a gente conseguir sempre saber por onde recomeçar. Então, que ao invés de vocês passarem fome ou pensarem que é o suco verde que vai resolver tudo, não vai. São vários elementos, assim, não é um alimento isolado. Então, esses ativos auxiliam. Frutas cítricas, como eu falei, a cúrcuma. Tem outro ativo que é maravilhoso, que aqui na minha região a gente tem em muita abundância. Eu não sei como que é aí pra vocês, mas acredito que vocês devam encontrar também, que é o resveratrol, tá? Que é um antioxidante que a gente encontra nas frutas vermelhas, então no morango, na uva, suco de uva integral. As minhas alunas sabem que eu sempre falo, para quem gosta muito de refri, tem uma paixão por refri, não consegue reduzir, eu sempre falo, experimenta servir um copo como esse aqui, enche de gelo, um copo, bota um canudo bem maravilhoso, faz uma preparação assim com muito gelo e coloca um suco de uva integral e toma, sente o gosto. Vê se não é muito melhor do que aquele refri que tu toma, assim. Então, o resveratrol que tem na uva, e tem no mirtilo também, mas é um pouquinho mais difícil de encontrar. Uva e morango seria excelente. É muito bom de vocês fazerem, por exemplo, pode ser uma preparação com essas frutas, mas também um suco, por exemplo, que poderia ser, né, junto com a cúrcuma, junto com a uva e com mais alguns alimentos que eu vou falar aqui no final que não podem faltar num suco detox, tá? Porque a gente basear o nosso suco só nos vegetais, para algumas mulheres, para a grande maioria das mulheres, não é tão interessante, porque você não se alimenta completamente, né? Por isso que muitas pessoas que fazem um protocolo detox só de suco, acaba que passa fome, tem efeitos compensatórios depois. E o que eu quero propor aqui para vocês com essas dicas é que vocês não tenham esses efeitos compensatórios, que vocês tenham esses dias que antecedem a ceia, façam essas estratégias, se sintam melhor. E que quando vier a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, desculpa, vocês não se sintam tão inchadas no dia seguinte, porque não precisa ser assim, tá? Quando a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente tem mais autocontrole também ali, que eu vi que uma seguidora falou, a gente não vai acordar assim, né? Pode ser que você acorde um pouco mais cansada. Lembrem sempre, tá? Que a ressaca da bebida, o que acontece com o seu corpo, assim, fisiologicamente isso, tá, pessoal? Quando a gente acorda, é que bebeu demais. O nosso corpo, nessa ressaca, dos sintomas que a gente sente, né, que é o cansaço e tudo mais, o que o nosso corpo começa a tentar fazer? É muito natural isso, a pessoa, ela acaba querendo beber mais, né, porque o corpo sente falta, é quase que uma abstinência daquele álcool, né, e com a comida é a mesma coisa, com açúcar isso acontece muito, com os carboidratos simples, né, as farinhas. Então, assim, é muito importante que nesse dia após, por mais que você sinta essa vontade de comer um açúcar, de comer uma farinha, que nesse período você corte, né, então, essa tendência, assim, porque senão depois é muito difícil você voltar para sua rotina, né? Aqui é só um feriado, né? São só alguns momentos do ano, assim. Então, se a gente consegue se controlar, não vai ter ganho de peso. Um ponto muito importante aqui, atenção mulheres, por favor, escrevam o que eu vou falar aqui, tá? Que muitas me falaram isso também. Medo de engordar no Natal, medo de engordar na ceia. Gurias, a gente não engorda, tá? A gente não ganha gordura em um dia. Você não vai ganhar. Pode ser que você se pese hoje na balança e você oscilou, por exemplo, 1 quilo, 2 quilos. Eu até fiz um videozinho falando isso ali no Reels, né, pra vocês. Porque a gente não vai ganhar gordura, você vai ganhar líquido, você vai ficar retida, mas não se preocupem com isso, entendeu? Eu acho que muitas vezes quando a gente se pesa na balança um dia depois, né, acaba que deixa as mulheres muito ansiosas, mas assim, saibam que é retenção de líquido, te pesa hoje, faz o que eu vou falar aqui e te pesa de novo e vê como já vai ter perdido. A gente não, assim como a gente não ganha massa do dia para o outro, a gente também não ganha gordura. Você vai começar ganhar gordura num período, né, de uma semana, e se você mantiver isso por mais tempo. Então, ninguém aqui ganhou gordura do Natal para hoje, tá? Fiquem tranquilas, façam essas estratégias que vocês vão sentir benefício sim, tá? Outro ativo nutricional que é muito importante, que ajuda demais também nesse processo, que eu acho que vocês podem já colocar na rotina de vocês, na vida de vocês amanhã, na segunda-feira, que é sem dúvida, né, são os termogênicos. E aí eles já vão entrar aqui junto com essa questão da cúrcuma, um deles, por exemplo. O que é, né, um alimento termogênico? A pimenta preta, por exemplo. A pimenta preta que tu vai colocar na comida amanhã, na salada amanhã,
Se você estiver fazendo a combinação da pimenta preta com a cúrcuma, muitas pessoas não sabem disso, né? Mas a cúrcuma e a pimenta preta, elas juntas aumentam, potencializam a absorção dos nutrientes das duas, então das duas especiarias. Sempre que vocês consumirem, por exemplo, a cúrcuma, é muito interessante que naquele dia ou próximo àquela refeição você consuma a pimenta junto, porque aumenta muito a absorção. A mesma coisa acontece, né, quando a gente consome a vitamina C junto com uma fonte de ferro, que aumenta a absorção. Isso acontece muito na nutrição, tá? Se a gente consegue sempre combinar os alimentos, a gente vai ter realmente uma potência maior nutricional. Então, assim, alimentos termogênicos funciona demais nesse período detox. É uma estratégia que você consegue fazer de uma maneira natural. Então, você pode também... O café, né? A cafeína é um termogênico natural. O chimarrão, que é algo que eu consumo muito nesse período, sempre, na verdade, assim, mas geralmente quando eu sinto que de manhã eu me acordo um pouco mais inchada ou que eu não tô me sentindo tão bem por alguma coisa que eu comi, o chimarrão sempre ajuda muito. Pode ser outra pimenta, eu vi que a Cris perguntou, pode ser outra pimenta, pode ser a pimenta que você quiser, tá? Pra quem não gosta de pimenta, não precisa consumir também, tá? Eu só tô falando assim, eu sei que algumas pessoas têm realmente uma intolerância maior, assim, a pimenta não precisa consumir, aí você pode partir para outro termogênico, pode ser a canela, mas também pode ser o café. São várias estratégias, assim. Eu pedi para vocês anotarem, porque são pontos, assim, gurias, que ajudam muito sempre nesses momentos que a gente tá se sentindo um pouco inchada, sem precisar fazer nenhuma loucura, sem precisar passar o dia com fome. Porque a fome, na verdade, ela é uma das grandes inimigas, assim, da gente conseguir fazer um detox de uma maneira consciente e ter, né, realmente esse resultado. Porque qual que é o resultado, né, de um detox, assim? É a gente passar ali 2, 3 dias se sentindo menos inchada, voltando pro nosso peso, porque isso vai acontecer, é natural, vai acontecer com certeza. Claro, né, para quem, por exemplo, já vem tendo uma alimentação saudável há mais tempo, é muito mais fácil de voltar, né? Para quem não tem uma alimentação saudável ou não sabe por onde começar, é um pouco mais desafiador, assim, mas comecem por esses itens, assim, eu acho que só vocês comerem quando estiverem com fome ajuda muito, tá? E o que vocês falaram aqui? A cúrcuma em raiz. Isso, a cúrcuma em raiz sempre, assim, na verdade todas as especiarias, se a gente puder comprar sempre a raiz, a pimenta, inclusive, também, a semente, né, que são as sementinhas da pimenta, é muito melhor. Vocês devem ter, ou se vocês não tiverem, é um investimento, vale muito a pena, que são aqueles moedores naturais, sabe? Sempre que a gente vai moer o nosso tempero, a gente vai ter muito mais nutrientes dele e evita de consumir esses produtos misturados assim. Tá, agora eu já falei então de todos, né, esses nutrientes e todos esses facilitadores do detox e agora eu vou ter que falar pra vocês quais que são, o que sabota o detox de vocês, né? Quais são os sabotadores de qualquer detox, assim. O que vocês devem evitar demais nesses dias, assim, com certeza, tá? Evitem ao máximo todo e qualquer alimento que não seja um alimento natural. O que são os alimentos naturais, né? Todas as plantas que a gente tiver, desde os vegetais, as frutas, arroz, feijão, tudo isso, né? São alimentos naturais, alimentos que a gente encontra eles na forma natural, que são um ingrediente só. Então, nesse detox, a gente deve evitar tudo que for pozinho de conservante, né? Evitar o açúcar o máximo possível. As farinhas, então vocês precisam evitar todas as farinhas, porque elas vão dificultar muito esse processo. E o que acontece muito, né, para esse ganho de peso, para quem vem de uma ceia de Natal? Se você faz a ceia, né, acorda inchada, acordou, por exemplo, se pesou na balança, viu que engordou. Se você não consome uma quantidade ideal de, por exemplo, fibras, que é o que você precisa, e você começa a consumir farinhas, por mais que seja farinha de amêndoa, farinha de arroz, qualquer farinha, nesse momento é interessante que vocês evitem os refinados, porque não é o alimento integral ali, né? Já é um alimento que passou por um processo, então o teu corpo que está querendo fazer esse detox natural, você precisa tirar, assim. Então, nesses próximos 2 dias, evitem o máximo, não consumam mesmo nenhum produto que não seja natural, tá? Porque vai dificultar muito o processo e é bem provável que você acabe aí sim ganhando gordura, né? Ao invés de estar voltando pro seu peso, que é algo que aconteceria naturalmente, tá? Então, esses sabotadores também, eles vêm, né, pelos industrializados,
qualquer saquinho, qualquer potinho, barrinha de cereal é um industrializado, então não é o momento para consumir barrinha de cereal. Lembrem que a barrinha de cereal ela é um produto para a gente consumir muito mais numa fase de manutenção, tá, de peso, do que numa fase de perda de peso ou numa fase de detox. Todos os industrializados, na verdade, no geral, vocês deveriam evitar se vocês estão querendo desinchar ou perder peso. Eu vejo que muitas mulheres que me acompanham aqui têm essa vontade, né? Então, evitem, assim, nesse momento, então, é demais. Embutidos, todos os embutidos possíveis, por favor. Então, peito de peru, o chester que sobrou da ceia, nada disso, assim, só vai fazer com que fique mais lento esse processo, tá? Lembrem sempre, assim, gurias, que é muito simples a gente pensar nisso, né? O nosso corpo, ele necessita de alimentos naturais, sempre, né? Imagina, se você teve uma noite, um dia, que você ficou comendo salgadinho, farinha branca, fritura, o que mais vai sabotar essa desintoxicação? É justamente esses alimentos, assim, então bebida, evitar, mesmo que seja um copinho de bebida, tudo que for industrializado, que tiver essas toxinas, né? Porque o teu corpo tá querendo eliminar as toxinas. Então não tem como colocar nada disso pro organismo nesse período principalmente. Então assim, nessa semana eu acho que vocês devem evitar ao máximo isso, tá? Aí aqui eu coloquei também para vocês lembrarem sempre da questão do sal, né? Vocês precisam, assim, nesses dias, consumir o sal da maneira mais integral possível. Então o sal, qual que é uma maneira interessante de consumir o sal? Aqui eu vi que vocês colocaram palmito e azeitona tem bastante conservante. Tem muito conservante, tá? Não é interessante nesse período. Tudo que vier nessas conservas, inclusive eu até posso gravar um vídeo pra vocês. Ai, que bom, a Gabi colocou aqui, tô anotando tudinho. Quem estiver anotando, quem fizer as anotações, depois tira uma foto e me marca, me manda ali o que vocês fizeram, que eu adoro ver os resumos de vocês. E aí a gente vai compartilhando isso e também ampliando, assim, essa semana, né, para que mais mulheres consigam participar e melhorar, assim, essa semana pré-ceia de Ano Novo, tá? Então, tudo que for industrializado, conservas, evitar ao máximo nesse momento, tá? E o sal, não é que vocês não possam usar o sal nesses dias, mas consumam o sal, por exemplo, na maneira mais integral possível, o sal que tiver menos produtos, então aqueles caldos, né, que vendem, né, que são caldos totalmente industrializados, não consumam. Eu acho que é um período também bem interessante de evitar almoçar e jantar fora de casa, porque quando a gente se alimenta fora de casa, é uma alimentação mais rica em óleo, mais rica em sal. Lembrem que a alimentação mais saudável sempre vai ser a alimentação que a gente tem dentro de casa. Por mais que o restaurante tenha, assim, tudo que vocês puderem imaginar que seja um restaurante que se diz mais saudável, ainda assim é um restaurante. Então, nesse período de detox, é muito interessante que vocês priorizem, assim, a alimentação de vocês em casa. Amanhã, inclusive, eu vou mostrar uma receita que eu faço aqui em casa quando eu quero fazer um detox natural. Então, fiquem de olho nos stories que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, evitar também... Essa é uma lista que eu vou deixar lá no Telegram, tá? Eu não sei se vocês sabem aqui quais são os alimentos e quais são as frutas que elas têm um menor índice glicêmico. Nesse período de detox, é muito interessante, gurias, que vocês consumam frutas, vegetais, alimentos que tenham um índice glicêmico menor. O que é isso, tá? Eles têm uma quantidade de açúcar menor. Então, é bom a gente consumir nesse período alimentos, como eu falei, mais cítricos, mas também alimentos que são um pouco mais, menos calóricos, assim. Eu vou deixar uma listinha pra vocês, se vocês quiserem, coloquem aqui pra mim. Quem quer que eu deixo lá no Telegram para vocês uma lista de frutas e de vegetais com menor índice glicêmico. Nesse período, assim, é bem interessante. Uma sugestão que eu dou para vocês amanhã também, tentem consumir pelo menos, tá? 3 ou 4 frutas. Eu vejo que muitas de vocês me falam, eu consumo uma fruta só por dia, 2 frutas, 2 bananas. Amanhã é o dia de vocês consumirem mais frutas, por exemplo, né, a pera, a laranja, são excelentes nesse período. E lembrem sempre, né, de consumir a fruta inteira, então de não tomar o suco da fruta nesse momento, porque aí você vai estar tirando todas as fibras. E o que a gente precisa, assim, o que é um detox consciente? É um detox muito rico em fibras. Então, quanto mais fibras tiver, se toda a sua alimentação, se todas as refeições do dia tiverem fibras, melhor, tá? Quanto mais fibras elas tiverem, melhor, para que vocês consigam. A Dé falou aqui, eu quero a lista. Dé, aluna do programa Conscientiza, eu vou colocar lá. Dé, já tô com saudade tua. Vou colocar, pode deixar. Assim que acabar a live, eu vou colocar lá para vocês, tá?
E aí o que mais eu coloquei aqui? A questão dos chás, né? Também é uma dúvida que eu recebo demais. Preciso tomar chá? Preciso ficar o dia inteiro tomando chá quando eu quero fazer detox? Não precisa. Inclusive eu gosto de tomar chá por outros benefícios. Eu acho que o chá ele tem assim diversos benefícios, tá? Mas o que eu vejo é que muitas mulheres, depois que comem muito, acabam ficando um dia inteiro a chá verde. Isso é péssimo, gurias, não façam isso, tá? Tem 3 chás que eu gosto muito pra gente consumir quando a gente tá querendo desintoxicar, mas lembrem de tomar uma xícara de chá. Você não precisa fazer uma garrafa de chá e ficar o dia inteiro tomando chá, tá? Semana passada eu falei pra vocês de um chá que a gente tem várias evidências, vários estudos que mostram mesmo que ele facilita muito essa eliminação de líquidos, né? Então vai auxiliar muito o nosso intestino também a funcionar melhor, que é o chá de cavalinha. Quem quiser depois saber como que vocês preparam, porque tem uma diferença, né, de preparo dos chás, eu fiz uma live só sobre isso. Então, assim, o chá de cavalinha é muito bom para vocês tomarem, né? Ou no período da manhã ali, quando vocês estiverem com vontade de tomar alguma coisa, que não seja só a água, funciona demais, tá? Mas aí tomem uma xícara de chá, não precisa tomar um monte de chá, tá? Outro chá que é muito bom também, mais por uma questão assim de quando a gente tá com uma questão mais em relação ao fígado, tá se sentindo um pouco mais de dor, que vocês estão sentindo mesmo assim, não uma dor, né, gurias? Porque uma mensagem que eu recebi também era essa, assim, como que eu sei que eu tô com uma dor, que é uma dor mais a nível intestinal ou mais uma dor no fígado? A gente não tem como saber só pelas dores que a gente tá sentindo, tá? Foi uma das dúvidas que eu recebi e eu anotei aqui, queria falar isso pra vocês. Pra dor de barriga, tem um chá que funciona bastante, tá? Que é um chá que é o dente de leão, ele funciona muito, ele tem essa questão relacionando com o fígado, tem vários estudos que mostram isso, inclusive. Então, o chá de dente de leão poderia ser muito bom para quem tá sentindo um desconforto abdominal, uma dor abdominal, que pode estar muito relacionado a esse excesso de bebida. No começo da live vocês falaram isso. Eu acho que pode ajudar vocês, tá? Mas também poderia ser o chá verde. Lembram que a gente falou semana passada dos polifenóis, do chá verde, que tem diversos estudos, né, que também mostram o quanto que ele auxilia no processo, diversos processos do nosso corpo, mas também nessa eliminação de líquidos. Então, assim, podem consumir sim os chás, não tem problema nenhum. Só evitem, por favor, de ficar o dia inteiro tomando chá, porque aí não tem necessidade nenhuma. Eu acho que, assim, é um período que a gente precisa nutrir o nosso corpo, tá? A chave de um detox, gurias, é a nutrição, tá? Uma nutrição realmente, assim, pro corpo de vocês funcionar melhor. Então, uma nutrição rica em fibras, uma nutrição rica em frutas. Por favor, não cortem as frutas, não cortem os alimentos que vão potencializar esse detox de vocês, tá? Eu vejo que muitas pessoas ficam, eu vou fazer um detox um dia inteiro comendo ovo. É péssimo, tá? Não façam isso. O ovo é um alimento extremamente gorduroso, inclusive, tá? Durante esse período de detox, mesmo para quem consome, eu acho assim que você deve evitar o ovo, tá? E todas as carnes, por exemplo, mais pesadas, foquem mais nessa alimentação mais natural, então nas plantas, tá? Agora eu quero dar alguns exemplos, por exemplo, de como que você pode fazer uma refeição mais detox, né? Uma refeição mais saudável e também pensando assim em desinchar, né? Para quem estava se sentindo inchada, que foram as mensagens que eu recebi de vocês. Lembrem sempre, gurias, a gente precisa de uma refeição completa. Não importa qual for o momento da vida, assim. Então a gente precisa de uma alimentação mais completa em nutrientes. Eu vi aqui que a Fabi colocou, pode comer a fruta sozinha? Eu nunca gosto de falar pra vocês assim, não pode comer a fruta sozinha. Só que eu trabalho muito com mulheres aqui e eu vejo que muitas mulheres sempre trazem isso pra mim, assim, eu sinto muita fome, eu me descontrolo na comida. Então, qual que é a melhor estratégia para evitar, né, que você sinta mais fome, que você se descontrole da comida? É justamente que a gente evite comer só um alimento, né? Que a gente evite comer só a fruta. Como que a gente poderia fazer, então, para se sentir mais saciada, né? Comer a fruta com uma boa fonte, então, que tenha, né, mais fibras ainda, mas também tenha uma boa fonte de carboidrato, um carboidrato complexo e que tenha proteínas também. Porque aí você vai se sentir mais saciada. Então, a aveia, eu falo sempre da aveia, que é o alimento universal, eu acho que, então, ajudaria demais, tá? Se você não é uma mulher, por exemplo, que costuma sentir mais fome, né? Você pode comer só a fruta, mas aí evita consumir uma fruta com alto índice glicêmico. Nesse período, prioriza uma fruta com menor índice glicêmico que vai auxiliar demais.
tá? Então agora eu vou aproveitar que a gente tá aqui na metade da live, eu falei pra que quem tivesse aqui na live comigo eu ia contar uma novidade pra vocês. E só para quem estivesse aqui agora, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo da semana, mas eu queria muito trazer para vocês que estão aqui comigo agora, nesse domingo aqui, então, né, acho que vocês deveriam saber aqui em primeira mão comigo. Então vamos lá, gurias, o que eu preciso contar para vocês? Estou muito feliz, inclusive, eu já venho pensando nisso há um tempo. Como vocês sabem, ano passado eu lancei 2 turmas de um curso meu, que era outro curso, e agora, depois de ter convivido muito com várias mulheres e acompanhado de perto a transformação delas, eu vejo que agora, no começo do ano, a gente tem muitas opções aqui de pessoas, né, que querem emagrecer e acabam indo para um caminho que não é o melhor caminho, então acabam passando fome, acabam indo para dietas restritivas, e como vocês sabem, o que eu defendo aqui sempre é uma saúde consciente, então é um emagrecimento consciente também. Então, o que eu desenvolvi ao longo do ano passado, que eu tive contato com essas mulheres, que eu tive contato com essas turmas, eu desenvolvi outro curso, então um curso que ele é focado para emagrecimento feminino, só que é um emagrecimento feminino realmente assim, definitivo e a longo prazo, então não é nada restritivo, sem o sofrimento de dieta, sem você precisar ter que comprar várias coisas para fazer isso, sem aquela cobrança também excessiva, muito pelo contrário. Inclusive eu queria muito dividir com vocês, assim, porque eu fiquei muito feliz, assim, em desenvolver ele e ver que ele era algo totalmente diferente do que a gente tem por aí, sabe? Porque ele é baseado em 3 pilares, então o nome desse programa de emagrecimento feminino, ele se chama Método 3P, justamente por isso, porque ele é baseado numa nutrição consciente, que é essa nutrição mais ampla, né, que ela não se restringe só ao que a gente come, mas de que maneira a gente come, há várias questões como isso. Há também uma rede de apoio, porque eu percebi muito isso durante esse meu outro projeto do ano passado, durante as mentorias que eu dei para várias mulheres em grupo, que essa rede de apoio nos ajuda demais, assim, para que a gente tenha resultados a longo prazo e sem que a gente precise basear esse processo em algo assim muito dolorido, né? Que realmente não nos traga resultados a longo prazo e que a gente só faça aquilo pensando na perda de peso. Esse projeto, esse programa, ele realmente visa algo para que vocês tenham lá o que a seguidora falou para mim, que é a questão do autocontrole. Eu quero que vocês tenham um autocontrole na alimentação, para que a gente não precise mais se sentir, por exemplo, inchada depois de uma alimentação, de uma refeição e tal. Então, assim, como vocês sabem, eu falo muito aqui também sobre essa questão da prática, então nesses pilares desse método tinha que ter a prática também, então a prática diária tá dentro disso, tá? Vai ser um programa que ele vai ser um programa de 1 mês, então com acompanhamento também, vão ter práticas diárias, e o que eu mais gostei nele, assim, enquanto eu tava desenvolvendo ele, porque são 15 passos, tá? Então vão ter 15 passos para que vocês cheguem nessa perda de peso, porque eu vejo que muitas pessoas que querem emagrecer simplesmente cortam tudo da alimentação, acham que é só restringir, né? Sofrem muito, eu atendo muitas mulheres que me falam isso, inclusive a Dé tá aqui, talvez ela traga isso pra gente, que ela já passou por esse tipo de programa assim, e ela acabou não se sentindo bem, se sentindo desconfortável com isso, né? Porque ele era abordado de uma maneira realmente muito incisiva, com muita restrição. Então, no método 3P, a gente não tem dieta, tá? Ele é sem dieta, a pessoa vai ter outras estratégias para justamente ela reaprender a se alimentar, tá? Porque eu não acredito na dieta, eu acho que a dieta ela tem começo, meio e fim, né? E quando a gente realmente transforma a nossa alimentação, a gente realmente faz pequenas coisas assim, querida, eu vendo a Dé falar aqui, eu lembrei de ti, Dé, porque eu lembro que tu comentou numa das nossas mentorias que tu tinha participado de um curso assim e acabou realmente não se sentindo bem, porque era passado de uma maneira com muita cobrança, né? Que é nada disso que vai ter no programa, no método 3P. Inclusive, esses feedbacks das alunas me ajudaram a desenvolver esse método, tá? Então, esses 15 passos são passos simples, podem ser executados assim em um período muito curto, porque o que eu queria muito trazer para vocês, eu quero sempre trazer para vocês, é que o processo de emagrecimento ele está relacionado a passos diários, né? A atividades diárias, não é só uma dieta. Se fosse só uma dieta, hoje em dia as pessoas não estariam como estão, né, gurias, com tantos problemas na alimentação. E pra mim, assim, eu sinto que é a minha missão trazer essa mensagem, sabe, com mais leveza, sabe, pra gente entender que perder peso, tá tudo bem querer perder peso, mas não precisa ser algo feito com tanta
falta de consciência mesmo, assim, ó. A Dé falou aqui, sério, gente, me sentia num quartel nesse outro programa que fiz, adoeci muito. São esses feedbacks que eu recebi das minhas alunas. Não foi o primeiro, que eu desenvolvi algo totalmente diferente, assim, para que a gente possa ter um mês, claro, um mês, né, com muito empenho, com muito acompanhamento, com muita entrega, porque para mim, poder fazer com que as mulheres melhorem a autoestima delas, se sintam melhores, mas sem precisar cobrar isso de uma maneira sem empatia mesmo, né? Vocês me conhecem aqui, vocês sabem que o que eu mais me preocupo aqui é sempre em passar para vocês maneiras com que vocês podem viver melhor, se sentir melhor. E desde o final do ano eu tenho recebido muitas mensagens aqui de pedidos, né, para fazer acompanhamento, que querem emagrecer e tal. Então, esse programa ele vai ser isso. É claro que as vagas a gente vai ter um número limite, eu vou falar mais sobre isso ao longo dos próximos dias. Eu só queria contar assim um pouquinho, porque vocês estão aqui comigo nesse domingo, então eu queria falar em primeira mão, mas é claro que eu vou falar mais sobre isso, tá? A gente vai ter uma rede de apoio nesse método, nesse programa, que é justamente para que vocês não se sintam sozinhas, tá? Então, por favor, assim, fiquem ligadinhas nos meus stories, a gente já vai ter logo para vocês um link para vocês poderem entender como que isso vai funcionar melhor. Ó, a Dé querida aqui, eu fico muito feliz com essas mensagens, as minhas alunas me enchem assim de orgulho, foi realmente um ano muito especial para mim, o ano passado eu conheci mulheres incríveis e foi a partir também da transformação das alunas que eu consegui desenvolver esse programa para que ninguém mais precise fazer nada tão restritivo assim para melhorar a sua alimentação. Tá, então, o que mais que eu não posso esquecer de falar pra vocês, é um programa, então, claro, né, para todas as mulheres, para mulheres, tá, em todas as idades, não tem restrição de idade, para quem quer emagrecer sem sofrimento, sem fazer dieta. Por favor, a gente não precisa de dieta para emagrecer, a gente precisa sim entender o que é uma nutrição consciente, a gente precisa se colocar nesse movimento de praticar todos os dias para conseguir isso assim de uma maneira definitiva, tá bom? Então eu vou dar mais informações para vocês nos próximos dias, como eu falei. A gente vai abrir as inscrições, vai ser a primeira turma do método 3P, então vai ser no dia 17 de janeiro. É bem provável que a gente feche em seguida as inscrições, então fiquem de olho por aqui, porque depois eu sei que muitas querem entrar e tal, e a gente não vai ter mais, a gente vai abrir por um período mais curto. Pode estar amamentando. Esse programa, ele assim, é o mais saudável que vocês podem imaginar, tá? Ele é para todo mundo realmente que quer estar cada vez mais saudável nesse 2021. É justamente pra gente mudar, assim, pra gente transformar mesmo a nossa mentalidade de que pra gente perder peso ou pra gente ter uma alimentação saudável, a gente não precisa restringir. Pelo contrário, a gente precisa aprender a incluir novos alimentos, práticas também. Esse método, ele é muito sobre isso. A Paty, no dia do meu nível, é perto do meu nível também, Paty. A gente vai comemorar juntas quase. E porque eu acredito muito assim, gurias, que o processo de emagrecimento, ele tá relacionado não só à alimentação, tá? São várias outras questões e é por isso que, né, é tão difícil para muitas mulheres perderem peso, tá bom? Mas eu queria só contar essa novidade para vocês em primeira mão. Tô muito feliz porque vai ser o meu primeiro projeto, assim, de 2021. Então vai ser um projeto que, como vocês sabem, vai ter todo o meu acompanhamento, claro que vai ter o meu acompanhamento, então para quem já era aluna, vocês sabem como que é o meu acompanhamento, eu tento estar sempre com vocês o mais próximo possível, porque eu sinto e eu tenho certeza que essa rede de apoio ela é fundamental nesse processo de emagrecimento definitivo, né? Porque o que eu não quero nesse programa é que você emagreça por um mês só, e aí você engorde tudo de novo. Não, eu quero trazer ferramentas para que seja algo a longo prazo, tá bom? Mas então assim, falei acho que tudo para vocês que eu precisava falar, espero que vocês tenham gostado da novidade, eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque já era algo que me pediam bastante, então vai ser uma linha mais voltada para quem tem esse objetivo, só para quem tem esse objetivo, na verdade, né, para mulheres que querem realmente essa questão de um emagrecimento definitivo, né, ou para você que já tinha me perguntado isso, muitas me pediam isso por mensagem, então desenvolvi com muito carinho e aos poucos eu vou contar mais novidades para vocês, tá bom? Fiquem de olho por aqui que essa semana aqui eu vou trazer várias novidades também, receita, eu quero fazer uma receita com vocês, o que vocês acham de amanhã eu mostrar para vocês, fazer uma live mais curtinha de manhã, logo que eu voltar, que eu fizer o meu exercício físico e eu mostrar pra vocês o que eu faço bem rápido de pós-treino, que vai ser um pós-treino meio detox também, porque eu também tive ceia de Natal, também bebi um pouco, não bebo cerveja, já falei pra vocês,
mas eu bebo coquetel e o coquetel também tem álcool e a gente se sente também um pouco, sente os efeitos, né? Porque o álcool tem toxinas, então a gente precisa também colocar. Se vocês quiserem, me contem aqui que eu faço, gravo pra vocês, a gente pode ter uma receita bem prática com ingredientes bem rápidos de serem preparados também, tá bom? Então assim, pra encerrar, gurias, a nossa live, eu quero trazer como que vocês podem fazer hoje, por exemplo, agora, alguma alimentação, alguma refeição detox, tá? Mas que seja efetiva, que você não vai ficar com fome, que seja uma refeição realmente consciente, tá? Vou dar duas opções. Se for um suco verde, tá? Eu sei que muitas nesse período acabam indo pro suco verde, então vamos falar do suco verde. Eu não sou contra o suco verde, eu acho o suco verde maravilhoso, inclusive. Eu só acho que venderam muito o suco verde pra vocês como se ele fosse desintoxicar o corpo de vocês. E sozinho o suco verde não faz nada. Então vocês precisam seguir esses outros passos, incluir esses facilitadores, né, na alimentação, no jantar de vocês, tá bom? A Carol falou aqui, eu tô ansiosa pra esse pós-treino, então eu vou fazer amanhã. Fiquem de olho nos stories que eu vou colocar direitinho pra vocês, vai ser de manhã a live. Vou deixar ali pra vocês ativarem o sininho. E eu vou entrar ao vivo com vocês pra motivar vocês também, porque a minha ideia essa semana é que vocês vejam que assim, a gente precisa realmente fazer isso todos os dias. Não adianta nada eu falar aqui pra vocês tudo isso e amanhã vocês não colocarem em prática. Então a ideia é que amanhã vocês façam um exercício físico, pode ser em casa, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas coloquem o corpo em movimento. Lembrem que a gente precisa colocar o corpo em movimento pra gente conseguir sim também facilitar esse processo de detox, tá bom? Então assim, de jantar agora pra quem quiser, pra quem for... Quem estiver mais nessa linha de detox e gostaria de ter uma alimentação um pouco mais líquida, tá? O que eu sugiro pra vocês? Gurias, evitem de tomar alguma coisa que não tenha boas fontes de proteínas, por exemplo, tá bom? Que não tenha boas fontes de fibra. Assim como eu falei que o ovo é péssimo pro detox, porque ele é só gordura e proteína, é demais, né? Então não faz bem pro nosso organismo. Da mesma maneira, não é interessante que vocês façam uma refeição só com couve e limão. Então, o que você pode fazer para melhorar, né, esse aporte nutricional desse suco? Você pode colocar, por exemplo, uma colher de chia. A chia é uma boa fonte de gordura, então é uma gordura boa, o nosso corpo precisa de gordura, tá? Lembrem sempre disso. Mas, prioritariamente, assim, se a gente conseguir colocar a gordura sempre de origem vegetal, é muito melhor. Nessa semana, inclusive, eu acho que é uma semana ideal para vocês, assim, ó, limitarem o consumo de gordura de origem animal. Então evitem o máximo leite, né, que é péssimo para esse período, os queijos também, tá? E para quem ainda consome, tentem consumir numa quantidade menor. Lembrem que no detox o mais importante são as fibras, né? Fibras, hidratação. Esses alimentos, gurias, eles não têm fibras. Então evitem perder uma alimentação de vocês, uma refeição do dia com alimentos tão gordurosos, então incluam mais fibras, tá? Mas ok, você pode fazer o suco verde? Pode, mas coloca uma boa fonte então ali de gordura boa. A chia, né, que são as oleaginosas, elas têm proteínas também, então vai aumentar o aporte nutricional, vai ficar um suco mais completo. Mas para quem, eu sei que algumas não gostam de consumir, por exemplo, o suco com alguma sementinha, alguma coisa assim, vocês vão precisar reaprender, treinar o paladar, porque a gente precisa consumir aquela parte mais espessa do suco, porque é ali que ficam as fibras. Então, jamais coar o suco verde, tá? Não coem o suco verde, tomem ele com todas as fibras. Então, essa seria uma alternativa, vocês colocarem uma fonte de oleaginosa junto desse suco. Aí você pode fazer nesse suco, por exemplo, colocar, né, um pouquinho pode colocar também a canela para adoçar ao invés do açúcar. Evitem, não adocem com adoçante. Eu sei que algumas de vocês usam stevia, vocês já me falaram isso em algumas lives, mas nesse período evitem o consumo de qualquer tipo de industrializado mesmo. A Ju falou aqui, posso usar espirulina no suco? Claro que pode usar espirulina no suco, claro que pode usar. Com certeza pode usar. A Carol falou, a linhaça, se tu tiver, Carol, a farinha de linhaça é melhor ainda. Também pode ser. Pode ser aveia? Pode ser. É que eu acho que não fica tão gostoso com a aveia, porque a aveia, só se for realmente a farinha de aveia, assim, porque ela vai ficar um pouquinho mais grossinha, né, no suco.
mas uma oleaginosa ou uma semente funciona demais, tá? Então, façam um suco assim. Por quê? Porque esse suco vai te dar mais saciedade ao longo do dia e vai evitar com que você fique beliscando, né? Qual que é um dos grandes sabotadores do detox também? Ficar o dia inteiro beliscando, sabe? 2 horas e meia você está comendo. Por quê? Porque o corpo precisa de um tempo sem alimento para eliminar as toxinas. Tá? Então evitem ficar beliscando, evitem fazer refeições completas. Por isso que quando ali a seguidora perguntou sobre a fruta, de consumir a fruta sozinha, nesse momento eu acho que é muito melhor você comer a fruta com aveia do que a fruta sozinha, tá? Aí aqui outra questão também que eu acho que a gente pode comentar nesses dias, né? Mas eu não quero tomar um suco, quero fazer outra refeição. Posso fazer uma refeição arroz, feijão? Claro que pode, é uma refeição, uma das melhores refeições para o seu detox. Eu acho que isso são uma das poucas que falam, porque eu vejo muitas pessoas aqui falando que nesse período de detox vocês devem consumir só alimentos pastosos, ou só alimentos muito cozidos, ou só sopa, só suco. Não, tá? Uma refeição detox, por exemplo, que você pode fazer no almoço amanhã, que é uma refeição maravilhosa. Uma abobrinha, então você pode fazer aquele estrogonofe de abobrinha que tem receita aqui na página. Quem já viu aquele estrogonofe? Pode fazer aquele estrogonofe. Claro que daí eu sugiro que vocês não usem nenhum condimento industrializado, usem o mais saudável possível. Na receita vocês vão ver que eu uso ali basicamente especiarias. Façam um molho de tomate caseiro, então evita o molho de tomate industrializado. Uma fonte, então uma boa fonte de proteína, que pode ser o grão de bico. Eu vi que alguém tinha me perguntado do grão de bico, se pode consumir. Claro que pode consumir o grão de bico é maravilhoso. Então, um grão de bico, uma abobrinha e um saladão verde, assim, um saladão verde com hortaliças, pode ser alface. Você pode colocar também tomate, uma cenoura. Tá excelente. Esse é um prato detox, tá? Eu queria que vocês vissem que uma alimentação baseada em plantas, se ela for assim o mais integral possível, naturalmente ela auxilia demais o nosso corpo nesse processo de detox, nesse processo de manutenção de peso, de perda de peso, né? A alimentação ideal, assim, pra gente potencializar a nossa saúde, favorecer a perda de peso, manutenção de massa magra, sempre vai ser uma alimentação o mais natural possível. Então vejam que as dietas da moda, elas não entram nesse quesito, né? As dietas da moda, elas mostram para vocês um grupo de alimentos, né? Que geralmente é ou só proteína ou só gordura, algo muito restritivo, e elas não mostram toda essa variedade de alimentos, que é justamente a variedade de alimentos integrais e saudáveis que vai te trazer o emagrecimento definitivo, tá? E um emagrecimento também, claro, consciente, né? Para que você não sofra em todo esse processo. Tá bom, gurias? Gostaram da live de hoje? Me passei um pouquinho no tempo. Espero que eu tenha auxiliado nesse processo de vocês pós-ceia. Amanhã, então, como eu falei, eu quero fazer uma live com vocês aqui. Vamos testar esse modelo pra gente ver se vocês vão estar aqui comigo. Quero ver quais são as mulheres que estão comprometidas essa semana a terem realmente esse processo de detox, se sentirem melhor também, né, antes da ceia de Ano Novo, chegarem lá se sentindo menos inchada. Fico muito feliz, obrigada a todas que estiveram aqui comigo, tá bom? E fiquem ligadinhas nos stories que eu vou mandando pra vocês lá, mais atualizações de como que vai ser essa semana, mas que eu quero muito ficar mais próximas de vocês, para que vocês vejam, né, como que pode ser algo muito mais leve esse final de ano. Não precisa ser algo que você vai fazer com muito sofrimento, ou que você vai chegar na ceia de Ano Novo com medo. Não, vamos fazer uma semana bem nutridas, né? Muito bem nutridas, para que a gente consiga chegar na ceia, aproveitar a ceia e acorde no outro dia sem inchaço e maravilhosas, tá bom? Um beijo para todas e nos vemos amanhã também.